Em quase todas as igrejas, alguém acaba falando em línguas estranhas como sendo a língua dos anjos. Mas até que ponto isso é uma verdade, expressão emocional ou uma grande enganação? Assista até o final. As conclusões serão suas, mas a investigação faremos juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. E há anos tenho observado e analisado as línguas estranhas nas igrejas. Elas seriam a manifestação do Espírito Santo, que por alguns momentos dá o dom de línguas a algumas pessoas, como aconteceu em Pentecostes. Nas igrejas, ouvimos incansavelmente as expressões xerecanta, labassúrias, decanta, labasse, entre diversas palavras iniciadas em siricanta ou terminadas em súbia. Curiosamente, as línguas estranhas se limitam a essas poucas palavras, o que faz muitos se perguntarem se a linguística angelical é pobre. Além disso, algumas palavras parecem ser originárias do inglês, como soul. Assim, fui pesquisar na fonte mais confiável que conheço, a Bíblia, para tentar entender a finalidade do dom de línguas. Particularmente, usei a Bíblia linear, que possui a comparação do português com a língua original em grego koiné, podendo ser verificado palavra por palavra, o que não nos impede de procurar professores e especialistas no grego antigo. Na Bíblia, a maior referência do dom de línguas está em Atos capítulo 2, durante o Pentecostes. Naquele momento, a Bíblia relata que os cristãos estavam em algum lugar qualquer, muito provavelmente na casa de uns dos simpatizantes do movimento. Em determinado momento, o Espírito Santo desceu sobre eles como algo que eles descreveram como línguas de fogo. E o resultado disso é descrito de forma muito clara em Atos capítulo 2, dos versículos 5 a 11, em que eles passaram a falar em línguas de outras nações, algo que é testemunhado por visitantes de outras regiões que estavam próximos do local. No grego koiné é usada a expressão que é traduzida como línguas diferentes, sendo que cada estrangeiro ali reconheceu e se espantou por estar ouvindo sua própria língua nativa, ou seja, a linguagem de suas regiões. Logo, a Bíblia nesse momento esclarece que o dom de línguas não era para falar em línguas angelicais ou línguas irreconhecíveis aos homens. Pelo contrário, ensina que o dom era dado para que eles pudessem pregar a outros povos, que naquela época não tinham acesso nem conheciam o evangelho que temos hoje. E com esse dom, eles poderiam pregar a todos os povos, como Jesus ordenou em Marcos capítulo 16, versículo 15, o famoso Ide. Agora, eles podiam falar do evangelho na língua de cada povo, o que seria hoje como alguém receber o dom de falar em espanhol, chinês, coreano ou alemão, sem jamais ter tido contato com essa língua. E precisamos concordar que isso seria muito mais útil do que falar em línguas angelicais. Afinal, Deus nos entende em todas as línguas, mas cada região só entende a sua própria língua. Acredito que, como eu, a maioria de vocês aprendeu sobre a Bíblia na língua portuguesa, não foi? E foi assim que os evangelistas puderam pregar nas viagens missionárias. O dom de línguas como línguas estrangeiras também fica claro em Marcos capítulo 16, versículos 17, e em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 28 a 29, sem indicação nenhuma de ser uma língua angelical, como também não ocorre no versículo 10 ou em Atos capítulo 19, versículo 6. Conseguimos achar uma referência às línguas angelicais em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, mas ali Paulo está usando um exemplo de que até mesmo falar em línguas dos anjos seria inútil se não houvesse amor. O mesmo sentido figurado que ele usa no versículo 3, onde diz que entregaria seu corpo ao fogo, mas como sabemos, isso não aconteceu. Em 1 Coríntios capítulo 14, novamente Paulo se refere ao dom de línguas angelicais,
como um exemplo. E precisamos notar que Paulo enfatiza que é inútil falar em línguas entre si e que seria um sinal de vaidade. E se alguém falasse em línguas, seria necessário outra pessoa para fazer a interpretação e não permitir exageros. Paulo ainda pede que sejam no máximo 3 que falem e tem alguém que interprete. E de novo, ele não se refere a línguas angelicais. Considerando o que a Bíblia nos ensina, surgem pelo menos 5 questões importantes sobre a diferença do dom de línguas bíblico e o que vemos nas igrejas hoje. Primeiro, se fosse um dom recebido como em Pentecostes, por que esse dom só aparece em pequenos momentos, sempre de forma muito conveniente, ou seja, em momentos onde a pessoa está emotiva ou quando a pregação chega no ponto mais complexo da mensagem? E mais, em meio a uma música emocionante. Note que na Bíblia, o dom de línguas era dom recebido que não desaparecia, de forma que era possível fazer pregações e conversar fluentemente na língua de outras nações. Hoje, só conseguimos ouvir 4 ou 5 palavras e o dom some, como se fosse passageiro ou tirado da pessoa, além do fato que nem ela parece saber o que está falando, que até nos faz lembrar da incorporação de espíritos que ocorrem nas religiões africanas. 2. Ao contrário do que a Bíblia pede, não há tempo ou oportunidade para que outra pessoa interprete o que está sendo dito, ou mesmo seja confirmado por quem disse. Se ocorresse, já teríamos criado até mesmo um dicionário de línguas angelicais. Afinal, já tivemos décadas ou séculos de oportunidade para saber o que é labachúrias ou o famoso rébias. Terceiro, se a Bíblia se refere às línguas estrangeiras de forma clara, por que nunca presenciamos a manifestação desse dom como aconteceu no Pentecostes, onde os evangelistas passaram a falar em outras línguas? Hoje, mesmo em português, as mensagens muitas vezes são genéricas, como Deus vai te dar vitória, vai resolver os seus problemas, Ele vai te trazer bênçãos, dando muita ênfase ao que todos querem ouvir, mas sem uma indicativa de como isso acontecerá, com exceção da obediência cega aos líderes. 4. Por que esses aparentes dons só acontecem dentro das igrejas? O Espírito Santo não tem poder de agir fora de prédios alugados? Paulo diz que o dom de línguas é sinal para os descrentes e não para os que creem. 1 Coríntios capítulo 14 mostra que o dom de línguas não tem utilidade dentro das igrejas, e sim fora, algo que não vemos acontecer. 5. Hoje, a maioria dos pastores postam suas palestras motivacionais no YouTube, mas se tivessem o dom de línguas verdadeiro, fariam suas pregações para todas as nações em várias línguas. Será que o Espírito Santo nega a eles o dom divino para pregar além de 4 ou 5 palavras? Considerando e analisando essas questões com cuidado, sem preconceitos e nem inclinações religiosas cegas, diversos psicólogos cristãos observaram que existe um cenário específico e repetitivo antes que ocorra o dom de línguas. É preciso uma plateia com pessoas muitas vezes desesperadas por um sinal de Deus, um discurso emocionante, palavras importantes sendo ditas quase que aos gritos e uma música de fundo triste. São os elementos propícios para surgir as palavras incompreensíveis, que tem o efeito de causar histeria religiosa no público. Histeria religiosa, para os especialistas, é a expressão de sentimentos angustiantes e reprimidos que surgem dos problemas da vida, que estão presos nas pessoas. Quando somos incentivados a expressar essas angústias por meio de gritos, pulos e outras formas, isso causa um grande efeito de alívio, conhecido como cartase, utilizado tanto por religiosos, terapeutas e que já era utilizado por Freud, um psicanalista do século passado. No caso da religião, esse alívio de emoções causa a crença de que foi o agir do Espírito Santo. E isso cria a falsa sensação de que o agir do Espírito Santo só ocorre dentro da igreja. E o resultado é visível.
As pessoas se esforçam para ter comportamento cristão dentro da igreja, mas nem tanto fora dela. E os líderes religiosos sabem disso, pois fazem cursos de oratória religiosa justamente para criar esses momentos específicos. Pois, se você acreditar que Deus só se manifesta ali, que é o local que eles controlam, logo você também está sob controle. E somos apresentados a um Deus que só age dentro de prédios alugados, como se ele fosse fraco demais para agir em nossas casas, nosso trabalho ou mesmo na fila de um banco, limitando o agir de Deus a 2 vezes por semana. A verdade é que esses dons de línguas que ouvimos hoje são, em maioria, formas de criar comoção na plateia. Se eles fossem reais, teríamos pessoas falando em 3 ou mais idiomas da noite para o dia, e não apenas as mesmas 3 ou 4 palavras, que, aliás, ninguém consegue verificar o seu real entendimento. Nos esquecemos com facilidade que todo milagre precisa estar disponível para verificação, algo que o Vaticano faz muito bem antes de atestar o milagre, e que, aliás, Jesus orientava quando enviava ao sacerdote as pessoas que ele curava, para que o milagre fosse provado e comprovado a todos que duvidassem. Hoje, você não tem mais o direito de duvidar. Ou você é taxado como sem fé, é perseguido na igreja e muitas vezes expulso. Afinal, como eu disse, a grande questão é obter controle. Tendo em vista todas essas evidências sólidas, peço perdão se esse vídeo fere aqueles que se agarram às línguas estranhas como sendo a presença do Espírito Santo. Eu também adoraria de ver esses sinais, mas sinais verdadeiros, e não duvido que hajam sinais verdadeiros. E é por isso que a Bíblia permite que tudo seja analisado. E por mais que seja interessante ouvir o famoso Siri Canta lá na praia, talvez seja o momento de revermos o que é milagre de verdade. E tendo em vista os evangelhos, talvez o maior milagre é nos permitirmos nos preencher de amor. Amor por aqueles que criamos mágoas, por aqueles de diferentes partidos e de diferentes times, aqueles que estão nas cadeias cumprindo pena ou na rua passando fome, aqueles que nos traíram ou mesmo deixaram marcas em nossos corpos. Milagre mesmo é toda vez que errarmos com alguém, pedirmos perdão. E provavelmente um dos maiores sinais de milagre é amar e espalhar o amor. Não saia sem deixar o seu like e se inscrever. E comente aqui embaixo qual foi um dos grandes sinais de milagre de Deus na sua vida. E que Deus lhe abençoe.